Graça e paz, igreja, amém? Tá alto, né? Pedi para baixar um pouquinho, tá fazendo... Mais um domingo abençoado na casa do Senhor, amém? Depois de uma semana extraordinária, para quem pôde estar aqui, amém? O nosso é leve. E hoje nós vamos encerrar, né, esse leve, trazendo uma palavra para toda a igreja, para que todos possam se alimentar e crescer juntos, amém? Antes de começar a palavra, eu quero dar os recados, se eu conseguir lembrar deles. Vai. Falando em Eleve, que a gente acabou um retiro, já está marcado a nossa submersão, amém? Glória a Deus. Submersão, ele vai ser aqui na casa de Curicica, vai ser no dia 17 de abril. Ele começa 17 de abril e vai, né, até o dia 20, no sábado, que é o dia todo. Então é a mesma coisa, 17 de abril que nós começamos à noite, dia 18 à noite, dia 19, sexta-feira à noite, sábado o dia todo, e nós encerramos no culto trazendo uma palavra para toda a igreja no domingo, tanto às 11 horas como às 18 horas, amém? E vai ser também o nosso primeiro submersão lá em Guaratiba, que vai ser na semana seguinte, que vai ser do dia 24 até o dia 27, também com encerramento dia 28. Então, vai ser extraordinário, amém? Então, vamos nos mover, convida. Tá. Pode convidar as pessoas. Submersão é um retiro, né, que é para novo convertido, para quem está chegando na igreja agora. E você que vai vir trabalhando, não esqueça de fazer a sua inscrição juntamente com o seu discípulo, né, que você estiver trazendo, para você poder trabalhar, para você poder, em nome de Jesus, ministrar tudo aquilo que você tem recebido na vida do seu discípulo, amém? Então, vamos nos movimentar. Vai dar tudo certo. Que a igreja do Senhor não para, amém? O próximo recado é: domingo que vem é a nossa dançata de Páscoa. Venha, chama a sua família. E como é a dançata de Páscoa, quando a gente já está acostumado, a gente, né, tá fazendo ainda. Excepcionalmente, né, não vai ter culto de manhã, vai ser só o culto da noite, das 18 horas, tá? Então, não tem culto de manhã aqui na igreja de Curicica, porque as meninas, o ministério, né, de dança, louvor, está se preparando aí para essa dançar também. E aí você tem a oportunidade de almoçar com a sua família, passar com a sua família, né, o domingo de Páscoa, almoçar e traz todo mundo para cá para assistir a dançata de Páscoa, amém? Glória a Deus. Então, 18 horas, a nossa dançata de Páscoa, o nome dela se chama Eterna Redenção, amém? Vai ser extraordinário. E vamos ter o culto de manhã somente lá, né? No recreio, que começou hoje, nosso primeiro domingo no recreio, amém? Vai ter culto lá de manhã, também vai ter culto em Guaratiba, também vai ser na parte da manhã, domingo que vem. Então, por favor, Wallace, não esquece de avisar hoje. Quando você for ministrar lá de noite, que domingo que vem só temos culto lá de manhã, para que toda a igreja esteja reunida, amém? Com um só corpo, uma só congregação, amém? Para poder participar da dançata especial de Páscoa, amém? É isso. É isso, só isso? Não tem mais nada? Não tem mais nada. Né? Então, fica aí ligado. Em breve está chegando também nosso culto de primícias. 1º de abril aí está quase chegando. Não é o dia da mentira, é o dia do Senhor, amém? É o dia de ser primícias do Senhor, para a glória de Deus. Que a mentira é do diabo e a gente é filho da verdade, amém? Para a glória de Deus. Eu queria orar, se você puder ficar de pé. Deus ministrou algo no meu coração a respeito desse movimento que Deus está fazendo, porque pode parecer que, obviamente, já estávamos há 1 ano lá no recreio, amém? Mas esse movimento, quando Deus nos movimentou para vir no domingo,
tem uma mudança, amém? Uma mudança de ciclo, uma mudança de estação sobre a igreja, amém? Porque é um degrau de amadurecimento para casa, para ela estar funcionando aos domingos, amém? E nós começamos aqui há 5 anos e Deus tem cumprido cada promessa que Ele liberou sobre essa casa, que essa casa iria gerar muitas outras casas, amém? Então, Deus ministrou no meu coração uma parada meio louca que eu tive até que buscar, falei, estou ficando doida, né? Como Ele me mostrou como se fosse uma célula, a célula do nosso corpo humano, amém? Não a célula que a gente ministra nas casas, mas a célula do nosso corpo humano. E quando a célula se divide, né, esse processo chama-se mitose, eu não lembrava mais, né? O que era? Mas Ele falou essa palavra no meu coração, mitose? Igual uma doida. Liga não. Aí é a multiplicação da célula do corpo, que serve para quê? Para crescimento do organismo e reposição de células desgastadas. Então, quando Deus multiplica as células nesse processo de divisão celular, de multiplicação, é para crescimento do organismo, amém? Para crescimento do corpo. Como Deus é tremendo, amém? Então, vamos orar, amém? Porque, mais uma vez, Deus não está nos dividindo, Ele está nos multiplicando para crescimento. E isso se dá por uma casa que está voltada para a verdade, para a vida de Deus, amém? Que não busca a vontade do homem, mas em agradar e dar prazer ao nosso Senhor, amém? Senhor, te rendemos graças, meu Pai. E debaixo, Senhor, do Teu Espírito, da Sua vontade, do Seu querer, te rendemos graças, porque se inicia uma nova estação, se inicia um novo ciclo, Senhor, e isso comprova, Senhor, que a Sua igreja está crescendo, a Sua igreja está amadurecendo, Senhor, que debaixo da Tua palavra, Senhor, nós continuamos andando, continuamos progredindo, Senhor, e como o Senhor ministrou o meu coração, assim se dá a divisão, a multiplicação celular dentro de nós, de um organismo se faz 2, de 2 se faz 4, de 4 se faz 8, Senhor, e são originalmente iguais à primeira, meu Pai, porque não há diferença entre elas, porque o dono é o mesmo, a vida é a mesma, o propósito é o mesmo, Senhor, e que possamos continuar, Senhor, multiplicando, Senhor, para crescimento do Teu corpo, Senhor, para repor tudo aquilo que está desgastado, para que tenha vida novamente, Senhor, porque quando um broto novo é enxertado na árvore, traz vida, traz renovo, meu Pai. Então eu quero declarar, Senhor, crescimento à sua casa, Senhor, crescimento a todas as casas, Senhor. Eu quero declarar que todos que entrarem pelas portas de Curicica, de Guaratiba e do Recreio, que estão cansados, desgastados, sobrecarregados pela religião e pelo mundo, Senhor, serão renovados, Senhor, serão, Senhor, enxertados vida neles, Senhor, serão colocados, Senhor, como novos diante de Ti, Senhor. Te rendemos graças, Senhor, por esse novo tempo, por essa nova estação, por esse novo ciclo, Senhor, e que possamos continuar andando na Sua vontade, crescendo no Seu querer, Senhor, e declarando, Senhor, que uma igreja, Senhor, que vive para o Seu reino, não há divisão, há multiplicação, há crescimento, há vida, há edificação, Senhor, e que assim seja, Senhor, que venha, Senhor, novas multiplicações, Senhor, novas multiplicações de células, de casas, Senhor, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar, toma o seu lugar. Deus é bom, amém? Vou ministrar o dízimo e oferta no final, como a gente tem feito. E essa seria a parte 4 da palavra, que tem um nome enorme, que é livres para edificar a sua casa, e a sua casa é a expressão da sua glória. Mas eu dei outro nome para ela, pequenininho, para ficar melhor ali para o canal do YouTube, que se chama A Igreja é uma Casa de Paz, amém? Então nós ministramos sobre a paz, sobre a edificação, porque falar a respeito de edificação, falar a respeito de sermos filhos da paz, isso tudo é um assunto do reino, amém?
O assunto de edificação, o assunto de paz, é um assunto concernente ao reino de Deus, amém? Porque o reino de Deus, ele é estabelecido nesse tempo para que haja a edificação do corpo de Cristo, amém? E trazendo essa realidade do céu para a terra, trazendo essa realidade do céu para a terra como um reino presente, é para que a gente possa nos conformar a Cristo, para que a gente possa ser lapidado, aperfeiçoado, para nos tornarmos a casa eterna de Deus, amém? Então a intenção desses dias, né, de todas as palavras que foram ministradas e da palavra que vai ser ministrada tanto agora de manhã quanto a palavra da noite, que é uma outra palavra, é que você sinta no seu espírito uma nova medida de uma pressão espiritual. Para quê? Para quando você abrir a sua boca nos próximos dias, haja em você uma maior medida de verdade da parte de Deus. Quando você abrir a sua boca, haja uma maior medida da vida de Deus, porque quando um filho de paz fala, tudo se sujeita à autoridade de Cristo, amém? Quando um filho de paz fala, ele não fala por si, ele fala pela autoridade do filho que está nele. Então, quanto maior a medida de verdade que cresce em nós, quanto maior a medida espiritual que cresce dentro de nós pela impartição da palavra, tudo vai se sujeitando a essa autoridade, amém? Então vamos orar. Eu vou ler Romanos 14, 17 e 19 para a gente poder orar e começar. Não que a gente já não tenha começado, né? Enfim. Romanos 14, que foi o texto base que a gente usou no retiro, né, para muitas ministrações, vai dizer assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Para quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de um para com os outros. Amém? Senhor, estamos aqui reunidos no Teu nome, Senhor, com uma profunda alegria, com uma profunda reverência, porque o que o Senhor fala, o Senhor cumpre, porque tudo aquilo que o Senhor diz, o Senhor realiza, e tudo se sujeita à Sua vontade. Então declaramos, Senhor, declaramos que nos rendemos a Ti nessa manhã, rendemos a nossa vida, Senhor, todos os dias, para que o Senhor tome forma em nós, para que possamos, Senhor, ser tudo aquilo que o Senhor desenhou a nosso respeito, meu Pai, para que tudo aquilo, Senhor, que há em nós, em nossa vida, se sujeite à Sua vontade. E nós declaramos, Senhor, libertação, Senhor, para esse território, libertação, Senhor, para essa cidade, libertação para esse bairro, libertação, Senhor, para as casas, para as famílias aqui representadas, Senhor. E eu declaro, Senhor, avanço para os filhos de paz, Senhor. Chegou um tempo de avançar, Senhor. Chegou um tempo, Senhor, de avançar com o seu reino, de avançar com a edificação da sua casa, Senhor. E eu quero declarar, Senhor, que os filhos de paz entrarão, abrirão, penetrarão lugares que até hoje foram impossíveis de chegar, que antes estavam fechados, Senhor, mas debaixo da Tua vontade, Senhor, debaixo da autoridade que há nos filhos de paz, pelo Cristo que nele habitas, tudo que estava fechado se abre, Senhor. Tudo que era impossível de penetrar, Senhor, será penetrado pela vida de Cristo, Senhor. E tudo aquilo, Senhor, que estava morto tornará a vida, Senhor. Tudo aquilo que estava preso será liberto, meu Pai. Então abra o nosso entendimento para que a gente possa receber o alimento ao nosso espírito, Senhor, que é luz para os nossos olhos, que é luz para os nossos caminhos, que possamos estar com o nosso coração aberto à Tua palavra, Senhor. Nós bendizemos, Senhor, as casas, bendizemos as famílias, bendizemos esse bairro, bendizemos essa cidade e declaramos ordem, Senhor, ordem que produz saúde, ordem que produz, Senhor, paz, porque o fruto do seu governo é que os filhos de paz, Senhor, tenham autoridade para poder, Senhor, impartir a sua vida, seja tempo ou fora de tempo, porque a sua vida é maior do que tudo.
Que possamos nos colocar, Senhor, diante de Ti essa manhã e sermos, Senhor, alimentados pela Tua palavra e absorvidos pela Sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Então, Romanos 14, eu comecei do versículo 17, para que a gente entenda que quando nós falamos de sermos filhos da paz, de ministrar a paz, de edificação, tudo isso se trata do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Quer dizer que o reino de Deus não tem a ver com as coisas dessa terra. Não tem a ver com as coisas desse mundo, com as coisas de homens, que é comer e beber. Não tem a ver com interesses pessoais. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo, amém? O reino de Deus é justiça, porque fomos justificados por Cristo para uma nova vida, amém? Aquilo que nos condenava, agora não nos condena mais, porque somos justos em Cristo Jesus, amém? O reino de Deus é paz, porque o reino de Deus não é edificado em conflitos, mas só filhos de paz podem tocar na edificação da casa do Senhor. E o reino de Deus é alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? É aquilo que nos mantém de pé, é aquilo que nos sustenta, e tudo isso é promovido pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Vocês estão entendendo? Diga amém. E aí vai dizer, porque quem nisto serve a Cristo, nisto serve o quê? Quem serve ao reino, quem serve como justiça, paz e alegria. Quem serve ao reino de Deus, quem não vive para esse mundo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é agradável a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros, porque é o que diz lá em Efésios 4, que nós estamos aqui sendo aperfeiçoados, Os santos estão aqui para um aperfeiçoar o outro. Então a proposta de nós permanecermos em paz, porque como eu disse, o título da palavra, que a igreja do Senhor é uma casa de paz. A proposta de permanecer em paz é que pessoas de paz são edificadoras. Pessoas de paz são aquelas que são colocadas por Deus para edificar a sua casa. E somente pessoas de paz podem colaborar com essa edificação. Por quê? Porque não se edifica o corpo de Cristo com guerra, mas sim com paz. Não se edifica a casa do Senhor pensando nas coisas e preocupado com as coisas dessa terra, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então a igreja, ela é uma comunidade de paz. Ela não é apenas uma comunidade de fé. A igreja, ela é uma comunidade de paz. Mas ela é uma comunidade de paz, por quê? Porque ela deve ser a expressão da paz de Cristo, que excede a todo entendimento. Por quê? Porque o mundo não entende. O mundo não entende de onde vem essa paz, da onde vem, essa certeza, esse governo. Porque como nós ministramos e falamos, a paz não é algo que sentimos, a paz ela é governamental. A paz vem para nos governar, por quê? Porque ela é o reino de Deus. Porque o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria. Então, ela faz parte desse governo. Então, a paz é algo que vem nos governar. Não é algo que nós sentimos, Eu não preciso estar sem problemas, ou sem dores, ou sem passar por tribulações que passamos nesse mundo para estar em paz. Porque se eu sou um filho do reino, eu vivo em paz. Porque essa paz me governa. Estar nesse lugar com Cristo me faz descansar nele, me faz repousar nele, independente da circunstância. Vocês estão entendendo? Diga amém. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria, amém? Então a expressão dos filhos do reino é paz. A expressão dos filhos do reino é paz. E há mais poder na paz do que no conflito. Há mais poder na paz do que na perseguição. Há mais poder nos filhos de paz do que nos filhos de conflito. Se você conhece alguém que vive em conflito, que vive conflitando, que vive reclamando, que vive murmurando,
ele não tem tanto poder quanto um filho de paz. Por quê? Porque a expressão do filho do reino é paz. É um outro ambiente, é uma outra realidade. Há pessoas que trazem confusão, que trazem divisão, mas um filho de paz é muito mais poderoso do que qualquer movimento de conflito e divisão, amém? Um filho de paz é muito mais poderoso. Por quê? Porque os filhos da paz têm o respaldo do reino de Deus. Todo filho de paz, toda pessoa em paz tem o respaldo do reino. Por quê? Porque o reino é justiça, paz e alegria. Então, a paz é a evidência do seu governo em nós. A paz é a evidência que eu sou governada por Cristo. Se Cristo me governa, aquilo que vai ser produzido em nós é paz. Se Cristo me governa, aquilo que é produzido em nós é justiça. Se Cristo nos governa, aquilo que é produzido em nós é alegria, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Por isso que geralmente eu sempre falo que a igreja tem que ser o povo mais alegre dessa terra. Porque os filhos do reino são alegres. Porque quem é governado por Cristo, quem está debaixo desse reino e desse governo, o que produz, o que gera dentro de nós é sempre paz, justiça e alegria. E não é uma justiça própria, porque não é uma justiça nossa, não é uma justiça pessoal, é a justificação em Cristo, amém? Então, o que nós vemos hoje é que há uma igreja crescendo dentro da igreja. O que nós vemos hoje, infelizmente, é que não há uma homogeneidade na igreja quando diz respeito. Gostou da palavra, né? Saiu agora, não está nem escrito. Dentro da igreja, quando diz respeito ao evangelho que é ministrado. E isso não é difícil de discernir. Por quê? Porque muitas pessoas quando vêm para casa, quando vêm para cá, nunca ouviram falar a respeito do evangelho do reino. Até a gente, começar a casa de Deus, nós vivemos muito tempo também confundindo reino com graça, reino com salvação. E era algo muito, assim, parecia normal, mas era algo que era muito confuso dentro de nós. Mas Cristo nos iluminou, amém? Como diz a palavra lá em Mateus 16, Ele nos iluminou. Em Cristo nós conseguimos ter a revelação do reino, amém? Mas o que nós vemos ainda hoje é uma igreja que cresce dentro da igreja. Então não é tão difícil discernir, porque uma é a igreja do reino, que cresce agora dentro dos evangélicos. Porque uma coisa é você se tornar evangélico, um título de religião, amém? Porque você confessa Cristo, porque você crê no evangelho e te torna evangélico. Vocês estão entendendo? E aí quando você confessa Cristo, recebe a vida de Deus, você se torna evangélico, você se chama crente em Cristo Jesus agora, mas você recebe o evangelho da graça, que é um evangelho de salvação, um evangelho de redenção, mas pouco é falado a respeito do evangelho do reino. E se começa então a pregação desse evangelho do reino, e se começa então vou chamar assim para você entender, há uma comunidade do reino crescer dentro da igreja evangélica, porque os evangélicos são uma grande multidão, mas a comunidade do reino é menor. A comunidade do reino, ela está em progresso, ela está em crescimento, e em nome de Jesus vai tomar toda a terra para que Cristo venha, amém? Mas a igreja do reino é algo que cresce dentro já dessa massa, que se chama evangélicos, dessa igreja evangélica. Por quê? Porque chegou às pessoas, como eu disse, um evangelho de redenção, mas não chegou até elas um evangelho que vai falar a respeito de um senhor, de um senhorio, do senhorio de Cristo, no sentido que tudo precisa convergir a Cristo, que tudo precisa estar verdadeiramente debaixo do governo de Cristo, que tudo deve reunir, convergir à obediência à vontade de Deus.
de forma plena, não numa forma que nós vemos hoje. Eu obedeço naquilo que me apraz, naquilo que eu gosto, e eu continuo vivendo a minha vida. Esse evangelho não é o evangelho do reino. O evangelho do reino é aquilo que converge tudo ao senhorio de Cristo. Eu entrego toda a minha vida, não só aquilo que eu desejo, mas toda a minha vida está rendida à obediência da vontade de Deus, amém? E esse evangelho, então, do reino, né, vou chamar de comunidade, para você entender que é uma porção, ela está crescendo, né, ela está expandindo dentro dessa massa, né, da igreja evangélica, que é uma grande multidão. E qual é a intenção? A intenção é que o evangelho do reino cresça e tome toda a terra. Que o evangelho do reino seja propagado e expandido para que a igreja possa responder em sua totalidade à vontade de Deus, amém? Então essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso papel, e é isso que Cristo vai fazer com toda a igreja evangélica. Se não for agora, na sua volta, todos nós seremos uma igreja do reino. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Mas hoje a igreja do reino corresponde a quem? Ao corpo que responde em obediência a Cristo. Hoje a igreja do reino, vou chamar a comunidade do reino, é a parte do corpo que responde em obediência a Cristo. Né? E a gente não pode ser, né, utópicos. Nem todo mundo obedece a Cristo. Nem todo mundo vive para fazer a vontade de Deus, mesmo sendo salvo, mesmo tendo recebido a palavra do Evangelho. Então a igreja do reino é o corpo que responde em obediência a Cristo. Por quê? Porque uma coisa é ter a vida de Deus pelo Evangelho da salvação e da graça que foi ministrado sobre nós. Outra coisa é que essa vida que nós recebemos pela graça passe a nos governar. E essa vida que nós recebemos é para nos governar. O intuito de ter recebido ela não é para que a gente continue vivendo a nossa vida, mas que essa vida que agora habita dentro de nós venha nos governar. Vocês estão entendendo? Diga amém. Porque a intenção de Deus sempre foi formar uma igreja do reino. Não é para ter uma igreja de salvação e uma igreja do reino. É que todo o corpo reine. A intenção de Deus é que todos reinem, que todos governem, que todos possam compartilhar da imagem perfeita de Cristo, amém? Então, a grande igreja evangélica é como uma massa de crentes, mas a igreja de Cristo, a igreja do reino, ela tem uma forma. Qual é a forma? A forma do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma igreja governamental, é uma igreja do reino. O corpo de Cristo, entenda, corpo de Cristo, é o corpo do nosso rei, amém? É o corpo do nosso Senhor. Então, o corpo tem que corresponder ao cabeça. Se a cabeça é rei, se a cabeça governa, o corpo tem que andar alinhado à cabeça. Vocês estão conseguindo compreender? Então, a igreja de Cristo, a igreja, né, do reino, ela tem a forma. Qual é a forma? A forma do corpo de Cristo, que responde em obediência ao seu Senhor. É como eu disse, uma igreja dentro da igreja. Mas a evidência da igreja do reino é que quando essa igreja se expressa, ela expressa tudo aquilo que é Cristo. Quando essa igreja se expressa, ela se expressa com autoridade, ela se expressa com poder, ela se expressa em justiça, ela se expressa em paz e ela se expressa em alegria. Quando a igreja do reino, que é o corpo de Cristo rendido à sua vontade, se expressa, ela não precisa, né, gritar, porque a autoridade não é fruto de timbre de voz, é fruto da vida que tem. É fruto da paz que a governa. Vocês estão conseguindo entender? Então a paz é a evidência que Cristo nos governa. A paz vai ser sempre a evidência da igreja que é o corpo de Cristo, que é governada por ela.
Porque quando há paz na nossa mente, é porque Cristo governa os meus pensamentos. Quando há paz nas minhas emoções, é porque Cristo governa os meus sentimentos. Quando há paz nos meus desejos, é porque Cristo governa os meus impulsos. Então significa que Cristo não só governa o meu espírito, mas Ele governa a minha alma e Ele governa o meu corpo natural para que Ele viva em obediência e em fazer a vontade de Deus, amém? Então é um governo que não está só no espírito, mas ele transcende ao corpo, porque os meus sentimentos, né, os meus pensamentos, as minhas emoções, a minha mente, os meus desejos, os meus impulsos, são todos governados por ele. E quando a minha alma é governada por ele, o meu corpo também é governado a fazer somente o seu querer e a sua vontade. Então, nós que somos filhos de paz, amém? Que somos filhos do reino, a evidência é que Cristo nos governa. E se Cristo governa uma pessoa, haverá autoridade, haverá a manifestação da autoridade de Cristo sobre a terra, porque há autoridade nos filhos de paz. Há autoridade liberada do céu para os filhos de paz. Por quê? Porque o reino está a seu favor. Aí, vamos voltar, né? Romanos 14, versículo do 19. Agora vou me ater ao versículo 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Outra tradução, se você pegar outra tradução, essa tradução que eu usei foi a ACF. A outra tradução na NVI vai dizer assim: por isso, esforcemo-nos em promover tudo que conduz à paz e para a edificação de uns para com os outros. Então essa palavra sigamos, essa palavra seguir, ela significa no original correr atrás. Essa palavra sigamos significa perseguir. A palavra seguir significa se esforçar para alcançar. Então não é apenas você seguir, né, de forma despretensiosa, amém? Você segue porque tem um alvo, você segue porque tem um objetivo. A palavra seguir significa alguém que numa corrida dispara em direção ao ponto de chegada. Ficou mais profundo, não ficou? Do que só ler a palavra. Por isso sigamos as coisas da paz. Então não é apenas um seguir, é um seguir porque você está focado, você tem um alvo, você está correndo atrás, você está perseguindo, você vai se esforçar para alcançar, porque é uma corrida, que você está numa corrida que disparado para quê? Chegar no ponto de chegada. Como diz a palavra, você não corre sem direção, você não esmurra ao ar, né? Sem saber o que está fazendo. Há uma corrida que precisa ser vencida. Por quê? Porque eu quero receber o prêmio no final. Então a palavra vai dizer: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Significa que nós temos que nos esforçar para servir. Temos que nos esforçar para alcançar essa paz, para poder alcançar as coisas que servem para a paz, porque temos um ponto de chegada, que é a edificação de uns para com os outros. Então, vocês entenderam até aqui? Diga amém. Então não é somente, vá lá, segue aí a tua vida, não. Se esforça, é necessário se esforçar para que você possa promover, para que você possa servir em paz, para que você possa servir em paz e para que você possa servir em direção à edificação do corpo de Cristo. Então, antes de vir a edificação, o que vem primeiro? A paz. Antes da edificação, eu tenho que correr atrás de promover a paz. Eu tenho que estar, né, alcançar essa paz. Porque antes da edificação vem a paz. Por quê? Porque não há edificação da casa de Deus sem paz. Não tem como edificar a casa sem paz. Um casamento onde não há paz, Cristo não é edificado. Uma casa onde não há paz, Cristo não é edificado. Uma família que não há paz, Cristo não é edificado.
Uma congregação que não há paz, Cristo não é edificado. Por isso que o Senhor vai dizer que a divisão causa o quê? Separação do reino. O reino dividido, ele não prospera. O reino dividido, ele não avança, ele não cresce. Porque não tem como edificar. Porque não se edifica com divisão, não se edifica com conflito. Não há progressão de avanço, de expansão do reino, de edificação desse reino, sem a paz. Então necessitamos que a nossa congregação, a nossa casa, a nossa família esteja em paz, para que Cristo seja edificado, para que Cristo seja visto. Porque entenda, se não há paz, não há edificação. E se não há edificação, Cristo não é visto. Cristo não consegue ser expressado por meio de pessoas que não seguem em paz. Porque se não há edificação, Cristo não cresce, Cristo não aumenta. Então, nós temos que entender isso, que precisamos seguir em paz. Precisamos nos esforçar para que essa paz seja vista, que essa paz seja uma realidade na nossa casa, na nossa família, na congregação. E tudo aquilo que não estiver em paz tem que sair. Tudo aquilo que não estiver em paz tem que ser removido, para que tenha edificação, para que Cristo seja visto, para que Cristo seja conhecido. Então, a edificação, queridos, ela demora. Então, por isso que nós temos que buscar seriamente tudo aquilo que contribui para a paz. Porque nada se edifica da noite para o dia, amém? Se você vai construir uma casa, demora. Tem que se fazer os fundamentos, alicerces, né? Demora uma construção, uma edificação. Não é do dia para a noite que se edifica. Então, por isso que nós temos que buscar seriamente, nos esforçar para andar em paz, para que a edificação não pare, para que a edificação permaneça, para que a edificação prossiga. Porque em ambientes de paz há uma maior edificação, porque ela avança mais rápido, ela vai mais rápido. Sabe por que as trevas, elas trabalham tanto na divisão da igreja? Sabe por que as trevas trabalham tanto no conflito? Porque todas as obras das trevas vêm para roubar a nossa paz. Toda obra das trevas, ela vem para roubar a paz dos filhos de Deus. Ela vem para roubar a paz daqueles que estão buscando a Cristo, edificar a sua casa. Então, as trevas trabalham para roubar a nossa paz, para roubar a paz da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso coração, da nossa conduta. Por quê? Porque ele sabe que se não tiver paz, não tem edificação. Se não há paz, não há edificação. Então ele vem para roubar a nossa paz. Então ele traz contendas, ele traz conflitos, ele traz divisão, ele traz fofoca. Para quê? Para que a paz acabe em nosso meio, para que não haja edificação. E se não há edificação, a plenitude de Cristo e do seu reino não são vistos através da igreja. Então ele é astuto, ele sabe o que ele está fazendo. Então nós precisamos entender a importância de seguir em paz, a importância de nos esforçar para vivermos em paz, para que nada atrapalhe essa edificação, para que a gente mesmo não se torne um impedimento para a edificação da casa de Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Por quê? Porque se não há edificação, Cristo e o seu reino não são vistos. E isso se dá pela ausência da expressão da glória de Deus por parte da igreja. Por quê? Porque não tem paz. Porque na divisão não há glória. Na divisão e no conflito não há glória. Romanos 16 vai nos alertar a respeito dessas coisas que eu estou falando. Vai dizer assim, Romanos 16, versículo 17. Vou ler do 17 ao 20. Romanos 16, 17 ao 20. Vai dizer assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido.
afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas aos seus próprios interesses. Mediante palavras suaves e de bajulação, engana o coração dos ingênuos. Então não é a pastora que está dizendo, é a palavra de Deus, amém? A palavra, as escrituras, que é vida para nós, está nos alertando. E ele vai continuar no versículo 19. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, qual é a recomendação? O que Paulo está recomendando para a sua igreja, né? Através da vida, né, de Cristo nele. Ele vai dizer, irmãos, toma cuidado com aqueles que causam divisão e colocam obstáculos ao ensino, né, que é o ensino de Cristo, né, que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Porque vocês estão recebendo um evangelho de verdade, um evangelho genuíno, e essas pessoas vêm para colocar divisão, para colocar obstáculo, para colocar dúvidas acerca daquilo que está sendo ministrado. E ele vai dizer, essas pessoas não estão servindo a Cristo. Mas e vai parecer. Por que vai parecer? Porque ele vai falar, né, que eles vêm com palavras suaves, eles vêm com palavras de bajulação, para enganar o coração dos puros, dos ingênuos, daqueles que estão com fome da palavra, com fome da verdade. Então eles vêm, como a palavra vai dizer, como falsos mestres da palavra, com falsos ensinos, com um engano, com palavras suaves, com palavras de bajulação, para poder entrar no seu coração e semear a semente que não é Cristo. E ele vai dizer, claro, não estão servindo a Cristo, não são do nosso Senhor. E ele vai dizer, tenho ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou alegre. Porque quando nós obedecemos ao Senhor, há alegria, amém? Há alegria em obedecer a Deus. E ele vai dizer, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Entenda, isso aqui não é apenas uma passagem bíblica. Não é apenas, né, um relato. Se você depois conseguir ler, desde o versículo 1, Paulo começa a mencionar uma série de pessoas e colaboradores e dos seus filhos espirituais, se você ler desde o começo, né, que estiveram com ele, que andaram com ele, que estiveram com Paulo em tempos de crise. E ele está falando aos seus filhos, ele está falando aos seus discípulos, aqueles que andaram, que colaboraram com a edificação, né, com o progresso do evangelho. Então Paulo não está falando a qualquer pessoa, ele está falando aos filhos de paz. E o que eu quero, né, ressaltar, não só que você fique atento aos enganadores com um falso evangelho que vem, né, com palavras suaves de bajulação. A palavra é clara, se afastem deles, não dê ouvidos a eles, porque eles não servem a Cristo. Mas eu quero ressaltar para você, é que quando Paulo está falando aos filhos da obediência, que são os filhos de paz, que são os filhos do reino, ele vai dizer que há uma promessa sobre eles. E qual é a promessa que há sobre os filhos de paz? Que o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Essa promessa não é para todos, é para os obedientes. É para os obedientes, porque ele fala, estou alegre com a obediência de vocês, continuem obedecendo, continue, né, sem malícia ao que é mal, e continue sábio aquilo que é do bem, aquilo que é bom. Por quê? Porque para vocês que são obedientes, para os filhos de paz que são os filhos da obediência, há uma promessa que o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Porque isso foi o que Jesus veio fazer. Se eu não me engano, está lá em Lucas. Jesus vai falar, eu vim para desfazer as obras do diabo. Então essa promessa não é para todos. Essa promessa precisa ser vista, né, em um contexto espiritual,
Por quê? Porque ele está falando aos filhos da obediência, homens e mulheres que eram filhos de pais, que aqueles que estavam trabalhando, cooperando com a obra, cooperando com a edificação, cooperando para o avanço do evangelho. E quando há um ambiente desse de paz, nós precisamos estar alerta para que nada venha penetrar, para que nada venha contaminar, porque o engano, ele não vem com cara de engano, ele vem com cara de bajulação, ele vem com cara, de palavras agradáveis, com palavras suaves. Então nós precisamos estar atentos para que ninguém roube a nossa paz, para que a gente continue obedecendo, seguindo em obediência. Então nós temos que preservar esse ambiente de paz. Por quê, pastora? Porque em todo ambiente de paz nós podemos profetizar. Em todo ambiente de paz nós podemos ser a voz profética de Deus. Porque em todo ambiente de paz há o exercício da autoridade de Deus. Amém? Então veremos Satanás cair debaixo dos nossos pés. Então não é qualquer um que pisa na cabeça da serpente, só os filhos de paz. Porque só os filhos de paz têm o reino a seu favor. Mas onde há conflitos, aonde há lutas, aonde há desobediência, aonde há divisão, Satanás tem o controle. Aonde há conflito, luta, divisão, desobediência, Satanás tem o governo. Alguns procuram tanto a autoridade contra Satanás, mas se esquecem que a autoridade vem pela obediência ao senhorio de Cristo. A autoridade não vem por o quanto você conhece o nome de 50 mil demônios, ou porque você conhece toda a história de Lúcifer, desde que ele habitava na terra e governava como príncipe dessa terra, e desde agora como potestade do ar, e que cai do céu como a luz, e você sabe toda a história, o ciclo de vida de Satanás. Isso não te dá autoridade para colocá-lo debaixo dos seus pés. O que te dá autoridade para colocá-lo debaixo dos seus pés é viver em obediência. Porque a autoridade, ela vem com obediência ao senhorio de Cristo. Obedecemos em paz, vencemos em paz. Por quê? Porque nós somos filhos da paz. A autoridade de Cristo está na paz que nós exercemos ao viver a vida de Cristo, ao obedecer ao chamado, ao obedecer à sua vontade. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então o poder do evangelho do reino é tão grande que ele tem o poder de transformar o mundo. Ele tem o poder de transformar realidades pela autoridade que esse evangelho carrega. Lá em Marcos 16:15, Jesus vai dizer, Marcos 16:15, é um texto conhecido que também está lá em Mateus 28, vai dizer: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E esse é um texto que a gente tem até decorado em nós, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Mas a gente não pode se acostumar com passagens bíblicas, nós temos que crer nela. Quando Jesus fala, vai por todo mundo e pregue o evangelho, porque Jesus sabe o poder que há no evangelho do reino para transformar o mundo. Ele sabe da autoridade que há no evangelho do reino, a autoridade exercida, o poder que há nesse evangelho para transformar a realidade desse mundo, para destronar o império das trevas, para que o reino de Deus tome conta. Então, não é sobre você estar acostumado com essas passagens, você tem que crer na verdade que elas carregam. Temos que crer que o evangelho tem poder para transformar o homem, tem poder para transformar casas, tem poder para transformar famílias, tem poder para transformar a nossa cidade, tem poder para transformar a nossa nação. Por quê? Porque senão Jesus não tinha falado, vai por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque há poder nesse evangelho. Há poder no evangelho do reino. Por quê? 1 Coríntios 4, versículo 20 vai dizer: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder.
O reino de Deus não consiste em palavras. Significa que o reino de Deus não está na letra. Essa palavra significa logos. Não é a palavra revelada, ministrada, é a palavra escrita. Então o reino de Deus não está na letra, não está naquilo que é escrito, está naquilo que é expressado por nós. Está na autoridade dos filhos que vivem em obediência ao senhorio de Cristo. Então o poder desse reino não está no que está escrito sobre ele, está naquilo que nós vivemos e expressamos, amém? Romanos 1,16 vai dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então o evangelho de Cristo, que é o evangelho do reino, que é o evangelho que Cristo veio pregar, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Esse evangelho, ele tem poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não é só a salvação do espírito, é a salvação do corpo, é a salvação da alma, é a regeneração completa do homem. O Senhor nos enviou para pregar esse evangelho. E esse evangelho, ele não é ministrado, ele não é pregado debaixo de contendas, mas em paz. Porque esse evangelho é poder para a salvação, esse evangelho é poder para a transformação, esse evangelho é vida, esse evangelho que o Senhor nos levou como filhos de paz a ministrar, é um evangelho que tem poder para arrancar pessoas da morte e colocá-las em uma vida e uma vida eterna. Pode parecer fácil quando a gente fala, mas há uma movimentação espiritual, um poder exercido, que a palavra vai dizer que esse poder, né, a tradução dessa palavra poder é dunamis, como se fosse uma bomba. Sabe o poder de uma bomba, de uma grande explosão? É o poder de uma grande explosão, né? Quando você joga uma bomba em algum lugar, destrói, não causa uma destruição, não causa uma mudança do estado original, amém? Então é isso, esse poder tem capacidade de mudar o estado do homem que se encontra em morte, em condenação, e colocá-lo no estado de volta, de vida. Então é um poder que parece fácil quando a gente fala, mas o mundo espiritual exerce uma pressão, uma força muito grande. É esse poder que nos move, é esse poder que move os filhos de paz. Lucas 10, 5, eu estou usando vários textos para corroborar com aquilo que eu estou falando, amém? Para achar que não está vindo da imaginação celestial aqui da pastora. Lucas 10, 5, 6 vai dizer assim: e qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz seja nessa casa, e se ali houver um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. Por quê? Por que Jesus fala que nós temos que, como filhos de paz, ministrar a paz? Que a paz, a primeira coisa que você fala quando entra em casa é o quê? A primeira coisa que você fala é: a paz seja convosco. Libera paz sobre esse ambiente. Por quê? Porque a nossa autoridade está na paz. Então quando a paz entra, e se eles aceitam essa paz, e se essa paz repousa sobre eles, o que significa? Que naquela casa vai haver edificação. Naquela casa Cristo pode entrar e transformar, e edificar, e moldar, e aperfeiçoar, até que Ele seja visto naquela casa, naquela família. Quando a paz do Senhor entra na casa e eles aceitam a paz, significa que eles estão aceitando a edificação, o Cristo, para que Cristo seja visto naquele lugar. E se você não aceita, então o que ele fala? Volte então a paz para vós. Significa que naquele lugar não vai ver a edificação. Naquele lugar Cristo não vai ser manifesto. Naquele lugar Cristo não será visto. Por quê? Porque eles rejeitaram a paz. Porque Cristo só é edificado em paz. Então esse evangelho não é para ser pregado em meio de conflitos. Por isso que Paulo vai dizer: não entre em contendas, não entre em discussões nécias, porque isso é perda de tempo, porque não é assim que se edifica a casa do Senhor. Não é com brigas, não é com contendas, não é discutindo o evangelho com aqueles que não têm, conhecimento, com os novos, com os nécios, porque isso só é um atraso
para o avanço do Evangelho, porque o Evangelho só se edifica em paz. Então, se você encontrar alguém de paz, um filho de paz, uma casa que recebe essa paz, a paz vai repousar sobre ele, e essa vai ser a marca, que ali haverá Cristo, que ali vai ter edificação, que Cristo será visto naquele lugar, amém? Então, entenda, se nós soubéssemos como funciona o mundo espiritual, e você sabe o nome de tudo que é demônio, tudo que é anjo, e você repreendesse todos os demônios que existem na face da terra, como nós já vimos em muitos lugares, né? Como já fizemos inúmeras vezes, que a gente conhecia mais do demônio do que de Cristo. Não é que não funcione você amarrar e repreender tudo que é demônio, mas isso não é suficiente, porque isso não traz edificação. Isso não é suficiente, porque a nossa autoridade não está apenas para expulsar demônio. A nossa autoridade está para que se edifique a casa de Deus. A autoridade que repousa em nós não está nos gritos, mas está na paz. Porque nós recebemos autoridade não é apenas para expulsar demônio, amarrar demônio e, né, mandar ele para o abismo, né, picotar o demônio, bater no demônio, falar o nome do demônio. A nossa autoridade é para algo muito maior, muito superior. É para que Cristo seja expresso, é para que Cristo seja visto, é para a edificação da casa eterna de Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Romanos 10:15 vai dizer: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formoso é os pés do que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres as boas novas. Como pregarão se não forem enviados? Então Jesus enviou, amém? Vá, pregue o evangelho a toda criatura, mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Esse evangelho é o evangelho de Cristo, o evangelho do reino, o evangelho de paz. E quão formoso é os pés daquele que anunciam aquele evangelho. Por que os pés daqueles que anunciam esse evangelho é formoso? Porque como nós lemos ontem lá em Salmos 50, que vai dizer que aqueles que estão em Cristo, eles resplandecem a Deus e a perfeição da sua formosura. Então os pés daqueles que anunciam o evangelho são formosos. Por quê? Porque o que eles resplandecem é Deus. Quando você prega o evangelho, o que você tem que resplandecer é Deus. Quando você ministra esse evangelho de paz, e quando você os faz em alegria, porque é uma alegria anunciar as boas novas, o que você está resplandecendo é a formosura de Cristo, a perfeita formosura de Cristo que resplandece Deus. Um evangelho de paz só pode ser anunciado por um filho de paz. E o maior desafio que nós enfrentamos não é apenas alcançar o mundo com esse evangelho. O maior desafio hoje que a igreja encontra é a conformação de um corpo em paz. Porque mais difícil hoje do que pregar o evangelho é fazer com que o corpo de Cristo seja edificado em paz. Porque há muitas contendas, há muitas divisões, há muitos interesses pessoais. Há muito do velho homem ainda dentro da igreja. E o velho homem, as trevas, fazem de tudo para poder atrasar e dificultar a edificação do corpo. Então, mais difícil do que pregar o evangelho é conseguir conformar o corpo de Cristo em paz. Porque essa é a maior dificuldade que nós vemos hoje, é que a igreja viva em paz. Infelizmente, é difícil você ver uma igreja que vive em paz. Por isso que a palavra vai dizer: siga em paz com todos. Seguir em paz com todos não é com seus amigos, não são com os da sua congregação. Você tem que seguir em paz com todos. Mesmo que eles não tenham paz com você, você vai ter paz com todos. Não podemos ser conflitantes, não podemos ser desequilibrados, não podemos ser imaturos, porque isso atrapalha o avanço da edificação da casa de Deus.
E a maior dificuldade é que a igreja vive em paz. Como nós mencionamos anteriormente, né? Em Romanos 14:19, temos que nos esforçar para estar em paz. Temos que nos esforçar para servir em paz, para não causar dano à edificação, para que a gente possa colaborar fielmente com o Senhor. Então, como nós falamos, o corpo de Cristo não é a mesma coisa que a igreja evangélica, porque o corpo de Cristo vive em paz. Quando Jesus voltar, vai ser surpresa para muito evangélico, quando ele perceber que ele ainda não faz parte desse corpo. Eu não sei você, mas o meu coração arde todos os dias para que venha logo o tribunal de Cristo. Podia fazer assim, pisca o olho, chegou o tribunal. Porque o anseio do coração da igreja é que ele venha e que ele governe, amém? A igreja evangélica, ela é composta por todos aqueles que creram no evangelho, mas o corpo de Cristo é composto por pessoas de paz. São pessoas que quando falam paz seja convosco, o ambiente muda. Por isso que todos os apóstolos, quando eles entravam, o que eles ministravam? Paz. Jesus, quando ressuscita e encontra os discípulos, ele, paz seja convosco. Paulo ministra graça e paz. Quando a gente inicia o culto, parece que é religioso. Não é religioso, porque há poder na paz. Aí a gente fala, paz de Cristo, né? Paz seja convosco, graça e paz, igreja. Para quê? Para que entre em nós um ambiente propício para que Cristo seja edificado. Porque não há edificação sem paz. Então, você quando entra nos lugares ministrar a paz, não quer dizer que você é religioso, quer dizer que você entendeu o poder que há no evangelho de paz. Há um poder transformador que opera na paz. E essa paz precisa governar os ambientes. Essa paz que está dentro de nós precisa ser expressa para que essa paz venha governar os ambientes no qual entramos. A religião católica, a religião evangélica, ela usa muito essa expressão. Ela usa muito essa palavra, mas não conhece o seu verdadeiro sentido. A religião judaica conhece essa palavra, mas também não conhece o seu verdadeiro sentido. Por quê? Porque paz não é algo que Deus nos dá. Paz é o próprio Cristo. Paz é o próprio Filho. Quando nós ministramos paz, estamos ministrando Cristo. Então, não é uma palavra, não é uma expressão, não é, uma palavra, seja ela em português, hebraico, inglês. A paz é o próprio Filho de Deus. E toda religião que não conhece o Filho, não só de ouvir falar, conhecer o Filho verdadeiramente, não consegue ser uma expressão de paz. Mas quem conhece o Filho, conhece o poder que há na paz. Quem conhece a Cristo, conhece o poder que há na paz. Como eu falei, a paz não é um sentimento, a paz é um governo. A paz é um reino estabelecido em nós, porque Cristo é governo, amém? Cristo é o nosso rei, Cristo é o nosso governador e Cristo é o nosso governo de paz. Por quê, pastora? Porque Ele levou sobre si todo o castigo para nos trazer essa paz, amém? E o Senhor está estendendo o seu reino com uma igreja de paz. O Senhor está estendendo, expandindo o seu reino com um corpo de paz, com uma igreja de paz.
É assim que nós vamos avançar com o reino. É assim que nós vamos expressar o reino. É assim que nós vamos expandir o reino com Cristo, como? Sendo uma igreja de paz, sendo um corpo de paz. Então nós precisamos orar para que você entenda o valor da paz entre os irmãos, entre os santos, entre a igreja. Por quê? Porque o mundo jamais vai ter paz conosco. O mundo não tem paz com os que são da luz. Mas entre nós, sim, deveria ter paz. Entre nós, sim, não deveria ter conflitos. Entre nós e igreja, que eu chamo a igreja toda do Senhor, não estou falando apenas de nós. Deveríamos viver em paz, estar em paz, porque não é sobre quem tem razão, é sobre estar em paz. Não é sobre quem sabe mais ou menos, é sobre o governo de Cristo em nós, é sobre Cristo ser visto, é sobre Cristo ser expressado, porque na verdade nós não fomos chamados para ter razão, nós fomos chamados para fazer a vontade de Cristo. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus em obediência, em paz. Há uma expressão de glória no ser de paz, no ser um com a igreja, no ser um, em ser um com Cristo. Há uma glória quando o corpo está bem ajustado e coordenado, na mesma visão, no mesmo propósito. Por quê? Porque todos deveríamos ter a visão da casa eterna, a visão do Cristo eterno. Porque não há várias igrejas e vários propósitos. Em Cristo só há uma igreja e um só propósito. Então, debaixo dessa palavra que está lá em Efésios 4, vai dizer assim, Efésios 4, versículo 1: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Qual é o nosso vínculo? Paz. O vínculo que nos mantém em unidade no Espírito, o vínculo que nos mantém os vínculos que nos mantém dignos da vocação pela qual nós fomos chamados, é paz. Então o nosso vínculo não é por sentimentos, não é por apreços, não é por gosto, o nosso vínculo é de paz. Por quê? Porque somente em paz eu consigo exercer aquilo que Deus me chamou para fazer. Somente em paz eu consigo expressar com dignidade a vocação que Deus entregou a cada um de nós para o cumprimento do seu propósito. Então não é uma unidade na carne, não é uma unidade de interesses, não é uma unidade porque gostamos de estar juntos, porque a unidade baseada na carne, na alma, nos sentimentos, são baseados em interesses pessoais, tem dia para começar e data para acabar. Mas a unidade do Espírito em paz é algo que se estabelece pela eternidade. O vínculo de paz é um vínculo eterno, porque a paz é o próprio eterno, a paz é o próprio Cristo. E qual é o desejo de estarmos em unidade no Espírito, nesse vínculo de paz? Que Cristo seja visto, que Cristo seja Rei, que Cristo governe sobre tudo e todos. Então nós podemos estar juntos de muitas pessoas, de muitos líderes, de muitos pastores, mas nós só seremos um se o nosso interesse for que Cristo governe. Nós só seremos um verdadeiramente se o interesse for que Cristo seja visto. Não pode ter múltiplos interesses, porque o interesse da casa é um só, que Cristo seja visto. Então a unidade no Espírito, no vínculo da paz,
são daqueles são de homens e mulheres que amam o Senhor, que amam o Senhor de todo o seu coração, que desejam, né, viver aquilo que o Senhor, né, descreveu desde a eternidade, para que a gente possa cumprir tudo aquilo que fomos chamados e que Deus venha fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Então se esforcem para seguir em paz. Se esforcem em manter o vínculo de paz, suportando uns aos outros. Por quê? Porque se nós estamos em paz, há a manifestação do governo de Deus. Se estamos em paz, há a manifestação do reino de Deus. Hebreus 12:14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê ao Senhor. Então, para que Ele seja visto, tem que ter paz. De novo a palavra seguir aí, tá vendo? Seguir a paz. Então se esforça, tem o objetivo de chegar até o final dessa caminhada em paz com todos. E a paz traz santificação, e a santificação faz com que Cristo, o Senhor, seja visto. Então cuidado com as pessoas que se dizem que são santas, que Deus fala com elas, mas vivem brigadas com todo mundo. Porque é uma mentira. Não tem como Deus falar com pessoas que não são de paz. Porque qual o propósito? A não ser que seja para consertar a própria vida dela. Mas não é para o corpo. Porque não há santidade. Porque para que tenha santidade, primeiro eu preciso ter paz. Para que haja santificação e que o Senhor seja visto, tem que ter paz. Sem paz não há santificação. Sem santificação ninguém vê o Senhor. Quando há paz, há santidade, e ela vai crescendo, e ela vai desenvolvendo, e Cristo vai sendo visto. Então é por isso que a palavra vai dizer: se você estiver bravo com alguém, antes do pôr do sol, se reconcilie com ela. Está lá em Efésios 4, 25 e 26. A palavra vai dizer: antes, né, que o sol se ponha, se reconcilie com a pessoa que você está bravo, que você está em conflito. Por quê? Porque nós somos chamados para ter vínculos de paz, para que Cristo seja visto, senão Ele não é visto. Mateus 5, 23, 24 vai dizer a mesma coisa. Se você está brigado com seu irmão, irado com seu irmão, em contenda com seu irmão, antes de você ofertar, deixe sua oferta no altar, vá até o seu irmão, se reconcilie, e depois volte e entregue a sua oferta. Por quê? Porque ofertamos para a edificação da casa de Deus, ofertamos para o avanço do corpo, para que o Senhor receba a sua oferta. Você precisa estar em paz com todos. Porque qual o propósito da sua oferta que não seja para a edificação e o avanço do reino? Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. Então permaneça em paz, para que Cristo seja visto, amém? O mundo pode não ver o Senhor se não for através dos santos. E se os santos não estiverem em paz, Ele não é visto pelo mundo. A culpa de Cristo não ser visto na plenitude que Ele deveria ser visto hoje é porque as igrejas não estão em paz. Elas vivem em conflito. Elas vivem pelos seus interesses. Elas não vivem pelo evangelho de paz, pelo evangelho da verdade. Elas vivem debaixo dos seus enganos. Isso dificulta com que o mundo veja Cristo. Mas é uma responsabilidade nossa mudar esse quadro, amém? É responsabilidade da igreja levar a verdade, iluminar aqueles que estão na escuridão, para que a igreja verdadeiramente passe a ser uma, debaixo de um vínculo de paz, da unidade da fé, para que o mundo possa vê-lo, para que aqueles que não conseguem enxergar o Senhor, consigam enxergá-lo. Porque uma das principais evidências de maturidade e do aumento da vida de Cristo em nós é a paz. Homens maduros vivem em paz. Uma igreja madura, ela vive em paz. Os que amadurecem, crescem em paz. As congregações maduras, elas
não são conflituosas. Claro que às vezes tem um conflito, uma briga, mas isso se dá porque a igreja está sempre recebendo pessoas novas, amém? Então, a pessoa chega na igreja, ela ainda é imatura, então há conflitos pontuais com as pessoas imaturas, com os nécios, com aqueles que estão chegando, mas a igreja em si, ela tem que ser madura, ela tem que viver em paz, para que a paz dos maduros repousem sobre os novos, para que a paz dos maduros repousem sobre os imaturos e todos voltem, a congregar e a viver em paz. Então, há conflitos pontuais daqueles que ainda não amadureceram, mas a grande massa precisa estar madura, precisa estar em paz, porque congregações maduras são de paz. Paz entre os líderes, paz entre os pastores, paz entre as famílias. Mas onde não há paz, não há maturidade. E se não tem maturidade, Cristo não é visto, porque Cristo não é imaturo. Cristo é o varão perfeito, é a expressão do homem maduro. A expressão do homem maduro é Cristo. Então nós temos que prestar atenção. Temos que prestar atenção à paz, porque um alto preço foi pago por essa paz. Então, nós não podemos inconscientemente ou conscientemente desvalorizar essa paz, porque se eu desvalorizo a paz, eu desvalorizo o sacrifício de Cristo na cruz, que morreu em meu lugar para me dar a paz. Essa paz não teria vindo a nós de outra forma, se não fosse pelo castigo que veio sobre ele. Então é necessário você estar atento, perseverar, permanecer nessa paz. A paz carrega a realidade do reino de Deus. O mundo todo procura a paz. O mundo todo está em busca de paz. E o mundo todo vai pagar um preço alto pela paz. A palavra vai dizer que esse momento de paz mundial, nós falamos domingo passado, ela vai chegar. E o mundo vai pagar um alto preço por essa paz que eles procuram no mundo. Por quê? Porque ignoraram a paz de Cristo. Eles ignoram a paz de Cristo. O príncipe da paz chegou, o reino de Deus chegou, mas eles ignoraram o príncipe da paz. Eles ignoraram o reino de paz e vão procurar nesse mundo a paz mundial. Igual você vê aquelas desfile de Miss Universo, de Miss sei lá o quê. O que você quer fazer com o mundo? A paz mundial. Eles vão conseguir essa paz, essa aliança de paz que eles buscam, mas o mundo vai pagar um preço alto, até que o príncipe, a verdadeira paz venha novamente. Mas enquanto é tempo, querido, que a gente possa desmascarar toda a obra das trevas e que a verdadeira paz seja vista. Que possamos ser instrumentos de paz para resgatar o maior número de pessoas, até como diz a palavra lá em Romanos 11, até que toda a plenitude dos gentios se reúnam, até que toda a plenitude dos filhos de Deus se reúnam para que Ele venha. O poder da paz é o poder de governar ambientes, é o poder de governar um ecossistema, que essa paz possa governar a sua casa, que essa paz possa governar a sua família, que essa paz possa governar os seus filhos, que essa paz possa governar sobre o seu trabalho, sobre sua empresa, o seu empreendimento, que essa paz governe aonde você pisar, que esse governo de paz seja estabelecido. Romanos 12:18 vai dizer: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, as pessoas podem até não estar em paz com você, mas você esteja em paz com todos eles. Não tenha dívidas com ninguém,
Porque as dívidas causam conflitos. Não tenha dívidas com ninguém. Não deva nada a ninguém. Tenha a sua consciência limpa, que você não deve nada a ninguém. E não é só dever de dinheiro, é dever no sentido emocional, no sentido sentimental. Não tenha ninguém enlaçado com você. A nossa alma não foi feita para estar enlaçada com ninguém. A nossa alma foi feita para servir a Cristo. Porque o nosso vínculo não é de alma, o nosso vínculo é de paz. Nosso vínculo é espiritual, é a unidade do Espírito, é um vínculo de paz, é do Espírito, não é de alma. A nossa alma foi feita para viver em obediência, rendida à vontade de Deus. E só conseguimos isso, essa conduta, quando nós não devemos nada a ninguém, não estamos presos a ninguém, não devemos nada. Eu não devo nada a Thaísa, porque nós não temos um vínculo de alma. Eu não prometi nada a ela, eu não disse nada a ela, eu não fiz promessas vãs com a minha boca. O nosso vínculo é no Espírito, o nosso vínculo é de paz. E é assim que as alianças permanecem eternas, porque uma aliança de alma, ela tem hora para começar e hora para acabar, e sempre causa dor e destruição. Jesus Cristo é a nossa paz, amém? Jesus Cristo está sendo formado em nós, amém? Quando vivermos em paz, enquanto estivermos em paz, Cristo cresce, Cristo aumenta, Cristo é formado em nós, somos conformados à sua imagem perfeita. E que possamos seguir sendo uma igreja de paz, que possamos seguir e prosseguir e continuar nos esforçando para permanecermos a igreja de paz, uma casa de paz, porque Ele é a nossa paz. Efésios 2,14 vai dizer: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O novo homem está em paz, ele foi feito em paz, porque Ele é a nossa paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando a inimizade. E vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estava longe e aos que estava perto. Ele veio e nos evangelizou a paz, e nos ministrou a paz, e nos deu a sua paz, porque Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Então não dê para ninguém o poder de roubar a sua paz, porque se alguém rouba a sua paz, está roubando um pedaço de Cristo de você. Ele é a nossa paz. Ele evangelizou a paz em nós. Ele fez o novo homem em paz. Por isso Ele, como ovelha muda, foi ao matadouro. Como ovelha muda, Ele não abriu a boca diante dos seus tosquiadores. É o que diz Isaías 53. Porque Ele precisava ir em paz, para evangelizar em paz, para nos dar a sua paz. Ele não abriu a boca enquanto recebia os castigos nossos, as dores do nosso pecado, da nossa enfermidade, da iniquidade que era nossa, que veio toda sobre Ele para nos dar a paz. Ele é a nossa paz. Não dê esse poder a ninguém. Cristo é a nossa paz. É um tempo de paz, porque Ele é a nossa paz. Há um desvelar da paz. A paz não é um cumprimento, a paz não é um sentimento, a paz não é uma saudação. A paz é Cristo em nós. Há um desvelar profundo do que significa essa paz, que está sendo estabelecida na igreja. Por quê? Porque é um tempo de paz. Paz não é dinheiro no banco, paz não é o seu trabalho, paz não é ter conta paga, paz não são pessoas, paz é Cristo em nós. Viva em paz. Paz não é ausência de tribulação, paz não é ausência de dor, paz não é ausência de problema, paz é Cristo em nós. Nós fomos enviados a um sistema hostil para expressar a sua paz, porque Cristo é a nossa paz. Vocês entenderam? Diga amém. Então fique de pé. Vamos orar.
Vamos orar, vamos orar. Lembrando, amém? Que nós vamos terminar a palavra à noite, amém? Vamos fechar essa palavra.